decidi fazer esse vídeo hoje, que embora não pareça, o tempo melhorou aqui em Portugal e está mais ou menos ensolarado, aproveitar um pouquinho essa primavera. Hoje a gente vai falar com um gaúcho que mora atualmente em Santo André, São Paulo. Ele descobriu a possibilidade da nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas, enquanto na verdade buscava documentos para a cidadania italiana. E essa busca de documentos acabou se tornando uma grande paixão para ele, que é a genealogia. Hoje a gente vai conversar com o André Brandão, que é professor da Universidade Federal do ABC. Ele vai explicar um pouquinho para a gente como é que foram essas descobertas, falar um pouquinho sobre a ancestral dele, Leonor. Então fica atento. Oi, André, tudo bem? Obrigada por ter Olá, aceitado o convite. Trouxe olá, agora Camila, eu que chimarrão. agradeço. Trouxe um chimarrão, as entrevistas estão quase temáticas, né? No dia que eu conversei com a Camila, que é baiana, eu estava de turbante, e hoje conversando com você, estou aqui com chimarrão. Tá certo, obrigado pelo carinho. Eu aqui sem o chimarrão, mas já agradeço aí por ver esse chimarrão com você. André, na verdade, assim, o motivo, né, do convite partiu muito de você. Você provocou algumas inquietações, né, na gente, assistindo aos vídeos, e fez algumas sugestões, inclusive de falar sobre esses ancestrais, né, quem foram esses judeus sefarditas. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho exatamente sobre isso, né? Quem é a sua judia, né? Falar um pouquinho sobre a Leonor, como foi que você começou essas pesquisas documentais, como foi que você conseguiu chegar até a ela. Tá certo. Então, assim, virou um hobby meu que começou por curiosidades de família, né? Então, a ramificação do meu pai, eu sou André Brandão, então a ramificação do meu pai, os Brandão, tinha uma curiosidade de saber quem era o último Brandão português dessa ramificação. E no percurso até chegar até esse último Brandão, acabei com que eu consegui chegar, eu descobri várias histórias da família que estavam escondidas. E então, como eu falei, virou um hobby. E nesse hobby eu passei a percorrer o ramo familiar da minha mãe, né? E nesse ramo familiar eu passei a ouvir as histórias de um suposto italiano, né? Que então já surgiu a oportunidade de se pensar na possibilidade da cidadania italiana. Então eu comecei entre aspas, subir a árvore, né? Sim. E até que eu encontrei, eu quero dizer assim, encontrei as certidões dele, né, certidões de casamento e finalmente a de óbito, em que constava lá o local de nascimento dele e o dia exato do óbito. E acabou que eu, naquela madrugada, era em torno de 1 da manhã, de sábado para domingo, eu soube que eu não teria a, a, o direito da cidadania italiana por diversos fatores. Uhum. Mas eu já tinha me dado por satisfeito. E no dia seguinte, de manhã, eu recebi uma mensagem no Family Search, que foi a ferramenta que eu usei, de uma pessoa. E essa pessoa, eu cliquei para ver o relacionamento e é uma parente distante. E ela mencionou a Sil e cidadania por judeus sefarditas. E aquilo tudo foi uma grande surpresa para mim. Eu passei a percorrer a árvore e aí eu encontrei então a Leonor Maria Henriques, que é a judia sefardita que eu sou descendente dela. E André, qual foi a trajetória assim dela, né? Por exemplo, eu sou descendente da Branca Dias. Branca Dias saiu de Portugal e foi ali para o Nordeste, para Pernambuco, né? Inclusive, uma das minhas surpresas, por exemplo, na minha árvore genealógica, é que eu descobri que eu acho que a partir do meu pentatavô que a minha família foi para o Ceará. Até então era todo mundo de Pernambuco, né? Qual foi a trajetória, assim, um pouquinho da história da Leonor? A Leonor, ela é nascida em Penamacor, em Portugal, que é uma cidade que fica quase na fronteira com a Espanha. E é interessante ao verificar ali o histórico dela, que ela liderou manifestações e questões judaicas, né, da preservação da cultura, e ela foi muito punida por causa disso. Uhum. E, e então ela passou aqui, só para recordar,
ela passou por aqui por confisco de bens, por abjuração em forma, cárcere e hábito penitencial, arbítrio dos inquisitores e penitências espirituais. Então foram coisas terríveis que essa antepassada minha passou, e eu acho que cabe a mim, já que eu consegui encontrar esse histórico, eu passar para os familiares. Uhum. E a curiosidade foi tanto que eu continuei a subir a árvore e, claro, ela também era descendente de pessoas que passaram por processos inquisitórios da Inquisição, e que ela sofreu também muito em função dos pais, dos avós e assim sucessivamente, porque foi um período bastante triste da história que começou lá em 1492 com a Espanha, que depois houve a unificação, né, da Península Ibérica. Então, provavelmente foram aí 1 ou 2 séculos de história de sofrimento desse ramo familiar. Uma coisa interessante que você falou agora é que ela era do norte, né, de Portugal, quase fronteira com a Espanha. É porque a Branca Dias Isso. ela era de Viana do Castelo, também no norte. E aí eu não sei se era exatamente isso. Como as perseguições começaram pela Espanha, né? E aí eu não sei se, por exemplo, foram pessoas mesmo que saíram da Espanha fugidas, que a perseguição lá começou mais cedo, e acabaram entrando ali pelo norte de Portugal, exatamente pela proximidade, né? Não sei. Os Sim. historiadores devem saber isso melhor do que a gente. Penamacor, se nós pegarmos o mapa de Portugal, nós localizarmos a cidade do Porto e traçarmos uma linha reta para o leste, vai estar ali mais ou menos localizado ali na fronteira com a Espanha. Não é exatamente extremo norte, mas fica na região dali do norte, sim. Uhum. Muito bem. E como foi que a Leonor foi para o Brasil? Bom, a Leonor, ela, a partir do momento que ela sofreu o processo inquisitório, então ela trouxe muito jovem o filho dela, e que a partir desse filho que ele passou a fazer a história dele no Rio Grande do Sul. Uhum. Então ele passou a vida, ele nasceu também em Penamacor e passou a ter a vida dele em Santo Antônio da Patrulha, e que alguns dos familiares, os novos primos, né, que a partir dessa descoberta eu pude ter a oportunidade de conhecer parentes mais distantes, que eu chamo aqui dos primos novos, que a gente se fala todos os dias, e o assunto é sempre o mesmo, é sempre questões de genealogia, nossos antepassados, e a partir daí nós temos acesso a informações comportamentais por meio do Arquivo Público do Rio Grande do Sul. Né? Então, à medida que aí eu passo a descer a árvore genealógica, eu passo a ter a oportunidade de verificar questões processuais, né, que são envolvidas e descritas no Arquivo Público do Rio Grande do Sul. E eu, como gaúcho, eu tenho muitos amigos, muitos parceiros que têm a questão da cidadania italiana. Uhum. E eu desconhecia. O Sul, na verdade, é muito forte, lei. né? Essa busca pela cidadania italiana, né? Exatamente. E como a cidadania italiana ela não tem um limite, depois eu descobri que ela tem um limite, sim, que é o limite temporal, que a Itália tem que ter sido criada, né? Uhum. Foi em 1861. Então, por isso que eu busquei, e a cidadania italiana tem um rigor documental muito forte, né? A portuguesa também tem esse rigor bastante forte, mas o caminho da nacionalidade para judeus sefarditas que passaram por processo inquisitório, ela, embora tenha o seu rigor, ela não é tão fechada quanto a italiana. Então, na medida que eu fui em busca dos documentos, eu rapidamente consegui subir 5 níveis da árvore genealógica, porque quase todos esses níveis moravam na mesma região, a região metropolitana de Porto Alegre, e a partir do momento que se tornam mais antigos os registros, as pessoas têm uma maior locomoção. Né? Então, a pessoa nasce num lugar, casa no outro e falece no outro. Né? Então, a certidão de batismo, né, que é do Brasil Império, já se torna um pouco mais difícil, a certidão de casamento também, e óbito, e nem sempre um óbito era registrado.
né? Às vezes a pessoa podia morrer em casa Uhum. e aquele falecimento não era registrado de forma nenhuma. Então, a questão, quanto mais se chega a anos antigos, fica um pouco mais difícil de se encontrar. Mas é como eu comento com meus primos novos, né? Cada certidão é uma vitória, é uma história que a gente descobre, né? Eu passo também a descobrir que familiares fizeram parte de inaugurações de cidades, né? Então, por exemplo, Santo Antônio da Patrulha é um caso, Taquari, no Rio Grande do Sul, também é outro caso. Então, são histórias muito interessantes que, ao momento que nós fazemos o casamento das datas com a história do Brasil, com o que acontecia no mundo naquele momento, nós vemos a importância do registro histórico, a importância de nós podermos estar conectados com fatos que ocorrem, né? Principalmente hoje nós passamos por esse momento de isolamento social, nós não sabemos se daqui a 50, 100, 200 anos nossos descendentes não estarão a estudar e querer saber o que nós fizemos naquele momento. Sim, Então, é muito interessante para os mim esse registros, né? assunto. Exatamente. Né? Eu sou casado, mas no momento que eu casei por uma questão de mera formalidade da situação, mas ao estudar, ao ir atrás de documentos de antepassados, eu vi que é importante marcar esses registros com uma certidão de casamento, porque as gerações futuras podem se beneficiar de mais informações, de saber o que aquelas pessoas estavam a fazer, onde elas estavam, e com quem elas conviviam. Uhum. Você comentou comigo uma vez que na verdade, assim, a sua busca começou por uma curiosidade, né, familiar, de descobrir o último Brandão português e etc. Mas não tinha interesse exatamente na nacionalidade, né? Mas aí pronto, viu ali uma possibilidade de talvez ter uma nacionalidade italiana, que também não acabou não dando certo, e você foi para a portuguesa, né? O que é que despertou então em você essa vontade de ter uma outra nacionalidade, ter uma dupla nacionalidade? Num primeiro momento, como você recordou, foi mais uma curiosidade, não era exatamente a intenção de se ter uma dupla cidadania. E claro, eu tive a oportunidade de residir por alguns meses na Europa e via a série de características que um cidadão europeu tem no ponto de vista burocrático. Então, por isso que eu fui atrás da italiana, da cidadania italiana. Mas, a partir do momento que eu soube da cidadania pela via de judeus sefarditas, primeiro houve o entusiasmo, né, da questão de ter o direito, Uhum. mas a questão de saber mais informações sobre o que for a Inquisição, sobre o que os meus antepassados passaram a sofrer nesse período, isso me gerou mais curiosidade, de maneira assim, que se houvesse algum evento que me impedisse de ter a dupla nacionalidade hoje, eu já estaria contemplado só pelo fato de poder recordar essa história, de poder resgatar essa questão que está mencionada na lei da Uhum. nacionalidade para descendentes de judeus sefarditas, que consta na lei portuguesa. Quando eu decidi também fazer a minha nacionalidade pelos judeus sefarditas, também foi por uma questão de justiça, né? Ou seja, se eu tenho direito, então vamos a isso, né? Foi para estimular também a minha família a fazer, que são pessoas que não moram aqui em Portugal, então teoricamente não teriam direito por tempo, que é o que eu tenho, mas foram duas coisas que me incentivaram, foi estimular a família, foi saber que eu tinha o direito, é, e eu participei de um evento, né, que a gente até comentou em Castelo de Vide, onde falava sobre a Inquisição e aquilo ali me marcou profundamente, né? Eu sei que a gente está falando de uma descendência muito antiga, né? Eu chego na Branca Dias na minha 14ª geração, mas é tão horrível você imaginar o que é que essas pessoas passaram e o motivo pela qual elas passaram, que aquilo mexeu muito comigo e eu pensei, não, então, quer saber, vou fazer, não por tempo, mas pela lei dos judeus sefarditas, como uma forma de impor meu direito, né, já que eu tenho direito, e fazer esse resgate também, né, da família.
você está fazendo... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você está fazendo esse processo também com outras pessoas da tua família, né? Eu sei que foi você que encabeçou Sim. tudo isso, mas esses teus outros parentes, né? Tua mãe, suas primas, seus irmãos, eles estão animados com essa descoberta também? Ou eles estão mesmo mais interessados na nacionalidade, em ter um passaporte vermelho, né? Uhum. Tem de tudo um pouco, né? Porque com essa questão da descoberta, eu me senti no compromisso de informar todas as pessoas daquele ramo familiar Uhum, sobre a situação, não só a questão da dupla nacionalidade, mas pela questão histórica também. Então foi criado um grupo no WhatsApp que tem hoje em torno de 35 pessoas, e tem os mais diversos contextos ali, né? Então, tem desde a pessoa que quer entrar na fila no aeroporto, que é dos cidadãos da União Europeia, uhum. que é uma fila mais rápida. Tem desde também de pessoas que estão interessadas em questões comportamentais, querem saber o signo da pessoa, né? Querem saber as datas exatas. É difícil, essas E datas também exatas são bem difíceis. exatamente. Mas também passou a ter um outro fenômeno que me surpreendeu, que passou a existir a troca de fotos e hoje existe assim uma intensidade de troca de documentos e de fotos de família que estavam escondidos lá. Hoje em dia a gente tem o smartphone, que a gente tira a foto, fica no celular, a gente não imprime Uhum. mais as fotos. É. E as fotos estavam escondidas no armário de alguém e elas passaram a surgir novamente e passaram a trazer muitas recordações bacanas, né, Uhum. nesse sentido, né? Então eu sou neto de um avô que morreu com 29 anos. Então a minha mãe não conheceu o pai dela e muito menos eu conheci meu avô. Então temos poucos registros de família dele e as pessoas começaram a se solidarizar não só com essa minha situação, mas a situação familiar como um todo. Então parece que houve também uma conexão familiar maior em função dessa descoberta, né, da Leonor Maria Henriques, Uhum. mas também de descendentes dela, em que uma pessoa conheceu o antepassado, que foi conhecendo, e nós temos hoje fotos, nós trocamos fotos do nosso trisavô, que ele foi uma pessoa bastante importante na sociedade porto-alegrense, né? Ele foi uma pessoa que era proprietária do Hotel Majestic, hoje é a Casa de Cultura Mário Quintana. E então existe hoje um espírito de muita colaboração, de muitas trocas de mensagem e conexão familiar, que foi bastante importante. Não só você, mas outras pessoas também já relataram isso, né? Que começa uma busca por uma cidadania e de repente você passa a agregar outras pessoas e falar com outras pessoas da família que antes você não conversava, enfim, isso é interessante. É um fenômeno muito bacana que aconteceu claro, acaba que a pessoa vira meio que uma função de busca e recordação e registro familiar. Então, hoje, nós já conversamos em outras oportunidades, eu já tenho interesse em estudar um pouco mais a fundo sobre questões de genealogia, fazer cursos e, quem sabe, me aprimorar e fazer contribuições nesse sentido. Muito bom, muito bom. André, eu acho que eu vou lhe liberar. Você está aí com seus filhos também, né? Todo mundo em casa, os cachorros ali pavorosos. Vou liberar Tá você. Queria bom. agradecer muito você ter topado conversar aqui com a gente um pouquinho. E no mais desejar que de agora em diante seja tudo lindo como tem sido, né? Desde o começo, assim, em relação à nacionalidade, né? Você fez toda a sua pesquisa documental, a gente montou o relatório genealógico, seu processo está na CIL e agora a gente sabe que é só uma questão de tempo para dar certo. Obrigadíssimo, viu, por ter participado. Maravilha. Obrigado, Carol. Eu que agradeço e vamos continuar em contato aí. Eu já falei que um dia eu ainda vou tomar um cafezinho aí com vocês. Ah, vamos sim, veio sim. Será muito bem-vindo. Um Tá bom. abraço, André. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. A entrevista de hoje foi com o André.
E ele, na verdade, é um cliente que sempre trouxe muitas provocações de assuntos para a gente discutir aqui no canal. Então, se você tem algum desses assuntos, entre em contato com a gente, põe nos comentários, manda um e-mail que a gente traz esse assunto para ser debatido. Um abraço e até breve.